Vamos lá então, galerinha, falar sobre o Egito Antigo, ok? E a gente começa aí falando de Egito, né? Estabelecendo aí um período no qual a gente está trabalhando. E a gente está falando aí desse período que vai de 3100 a.C. até mais ou menos 30 a.C., beleza? E por que a gente está preocupado com esse período histórico aqui? Porque aqui que a gente fala da formação do Antigo Egito, ok? Quando as pessoas estavam chegando naquela região, estavam habitando e estavam ocupando aquilo ali. Tá? Então é por aí que vai começar a nossa aula de hoje, beleza? Eu quero começar mostrando aqui para vocês, né, o rio Nilo. Quando a gente fala de Egito Antigo, a gente está praticamente falando do rio Nilo, né? Houve um teórico antigo que disse que o Nilo, né, que o Egito era uma dádiva do rio Nilo, ou seja, sem o rio Nilo praticamente seria impossível a gente pensar na civilização egípcia, tá? E nesse mapinha aqui, eu estou mostrando para vocês toda a extensão do rio Nilo, ok? Essa parte aqui mais ao norte, aqui nós temos aqui o mar Mediterrâneo, ok? Essa aqui é a parte do delta do rio Nilo, onde o rio Nilo vai desaguar no mar Mediterrâneo, ok? Toda a extensão, e olha só que coisa interessante, né? A gente tem aqui a parte com vegetação, mas concentrada nas margens do rio Nilo, e essa vai ser uma característica porque vai ser isso que vai possibilitar a vida ali, né? Que as pessoas morem nessa região, façam suas lavouras, né? E tudo mais ali, beleza? Mas a gente vai voltar melhor nessa parte geográfica um pouco mais à frente. Ok? O que você precisa entender agora é o seguinte: quando a gente está falando de Egito Antigo, a gente está falando de um período muito peculiar da história da humanidade, que é quando a humanidade está deixando de ser nômade, está começando a se tornar sedentário. Como assim, professor? Nômade, sedentário? Explica melhor isso daí. Vamos lá. O ser humano ele era nômade naquele período histórico ainda, quando o ser humano ele era caçador, quando ele era coletor, ok? Ou seja, quando ele dependia de recursos do meio ambiente para poder sobreviver. Ou seja, se ele não conseguisse adquirir esses recursos, ele não sobrevivia. Já quando a gente fala do sedentarismo, a gente está falando de um momento histórico quando o ser humano ele passa a produzir, quando ele passa a cultivar o próprio alimento. Ou seja, ele não depende mais só do que a natureza fornecia. Ele já tinha essa capacidade de ir lá, fazer uma lavoura, criar animais, domesticar, né, os animais, e aí ele conseguia obter o sustento dele. E aí a questão de ser nômade, né, voltando um pouquinho, é porque se ele tem que caçar, se ele tem que coletar, obviamente ele vai se alimentar daquilo que o ambiente fornece. Quando aquele ambiente para de fornecer alimento, o que ele tem que fazer? Ele tem que migrar, ele tem que ir para outro lugar. Então ele não vai ter uma moradia fixa, ele não vai ficar num lugar fixo, ele vai ficar um período num lugar, quando acaba aquele alimento ele vai para um outro lugar. Então ele é nômade, ele está constantemente mudando de lugar, beleza? Sedentário. Então, o oposto, né, de nomadismo é o sedentarismo. E no sedentarismo, já que o ser humano ele consegue criar os animais, ele consegue fazer lavouras, ele consegue fazer essas coisas, então ele vai começar a cultivar o próprio alimento. Olha só que esquema, né? E isso foi revolucionário, cara, na história da humanidade, né? A ideia de você conseguir produzir o próprio alimento, porque isso melhorou muito a dieta das pessoas. Os caras conseguiram viver por mais tempo, tinham uma oferta melhor de alimento para períodos mais difíceis, como por exemplo o inverno. Então, esse período da passagem do nomadismo para o sedentarismo foi fantástico para a história da humanidade. E é nesse contexto que a gente se encontra aqui falando sobre o Egito Antigo, ok? Então agora a gente pode começar a falar melhor isso daí. Por quê? Porque essas moradias fixas, essas habitações, vão começar a surgir também às margens do rio Nilo, tá? Aqui eu trouxe um mapa um pouquinho mais elaborado para vocês entenderem melhor essa questão geográfica envolvendo o rio Nilo, tá? Tem aqui o mapa do continente africano, tá? E o rio Nilo está toda essa extensão aqui marcada no mapa, beleza? Vocês estão vendo aqui que o rio Nilo ele tem uma nascente principal aqui, né, na Tanzânia, né, no Lago Vitória, que também compreende um pouquinho do Quênia. Tá? Mas esse próprio lago também ele não tem a sua nascente em si só, tem uma parte que vem desse outro território aqui, tá, da República Democrática do Congo. Beleza? E no decorrer do caminho aí, o rio Nilo ele vai recebendo afluentes de outros rios importantes, como por exemplo um que nasce na Etiópia. Então, na realidade, o rio Nilo ele tem toda a extensão, tem todo o poder dele de água, né?
devido também a outros afluentes que vão colaborando ali para que ele tenha a dimensão que ele tem, que ele, né, possibilitou o que ele possibilitou lá na época do Egito Antigo, ok? E só uma questão aqui, né, o rio ele nasce nessa parte mais central aqui do continente africano e ele vem percorrendo aqui até desaguar no mar Mediterrâneo. E essa informação é importante para a gente porque eu vou resgatá-la com vocês lá na frente, tá bom? Então vamos continuar aqui com o nosso estudo aqui. Eu dei um zoom aqui, né, nessa parte geográfica aqui do Rio Nilo para a gente entender qual foi a dinâmica que envolveu o Egito Antigo. Então, por que as pessoas foram para lá? Por que as pessoas começaram a habitar as margens dos grandes rios? Lá atrás, na outra videoaula, a gente falou sobre o rio Tigre, sobre o rio Eufrates, lá da Mesopotâmia, né? E a dinâmica é praticamente a mesma. As pessoas começaram a chegar até a margem do rio Nilo por conta da oferta de água, né, de alimento que tinha ali, e da possibilidade de cultivar o solo. Quando o ser humano ele domina a agricultura, quando ele passa pela revolução agrícola, ele vai procurar lugares onde ele pode fazer a lavoura. E as margens do rio Nilo eram espetaculares por conta das cheias. Quando chovia bastante, os rios transbordavam. Quando o rio transbordava, né, ele enchia ali as margens ali com nutrientes. Quando as águas baixavam, aquele nutriente ficava no solo. Então os caras iam lá, faziam as lavouras deles e estava tudo certo. Essa dinâmica dos rios aí eu explico melhor na outra aula sobre a Mesopotâmia, que também está aí no meu canal, tá? Eu não vou me prender muito aqui para não ficar muito repetitivo, mas a dinâmica é a mesma, tá? O rio Nilo ele enchia em determinadas épocas do ano. Quando enchia, alagava ao redor ali as margens, isso depositava material fértil, e esse material fértil, quando as águas baixavam, se misturava ao solo, e o solo ficava extremamente fértil. E foi por conta disso que as pessoas começaram a chegar às margens do rio Nilo. E, obviamente, a fazer as suas lavouras, e a fazer as suas lavouras também fazer as suas moradias. Então você percebe como que essa necessidade por alimento, essa busca pelo alimento, também foi consequência, né, teve como consequência a habitação. As pessoas estavam cultivando, estavam vivendo ali, as pessoas passaram a morar ali também. Agora, vamos pensar isso numa escala maior, tá? Várias pessoas chegando, um grupo muito maior de pessoas chegando ali nas margens do rio Nilo. Então, todas essas pessoas estão ali fazendo as suas lavouras. Se elas estão fazendo as suas lavouras, o que vai acontecer com elas? Exatamente. Essas pessoas vão começar também a morar ali. E ao morar ali, né, você começa a ter uma civilização. E é claro que essa civilização, essa chegada das pessoas, não vai ocorrer de maneira desordenada, de qualquer maneira, não. Vai ter uma organização ali. Porque com o passar do tempo, o que vai acontecer com essas habitações? Elas vão começar a se unir e a formar um tipo, né, de organização que a gente vai chamar de nomo. Opa, passou aqui. Nomo, professor. Nomo era como eles chamavam essa organização aqui. Então você tinha um nomo, né, formado aqui por algumas casas, né, outro nomo aqui, um outro nomo mais ao sul e outro nomo aqui. Então essa foi a primeira formação ali que vai surgir, a primeira formação que surgiu às margens do rio Nilo. As pessoas chegaram para poder fazer a agricultura, produzir o próprio alimento, construir as edificações. Essas edificações se organizaram em nomos, e cada nomo tinha um líder, tinha uma pessoa que comandava, cada nomo tinha o seu deus protetor, tinha, né, a sua crença, tinha os seus hábitos, ok? Agora sim a gente pode continuar ali. Com o passar do tempo, esses nomos eles vão evoluir e vão se tornar cidades bem elaboradas, com uma rotina, com uma organização, com leis, com uma economia, né? Um nomo vai começar a comercializar com o outro, então você tem, né, uma civilização muito próspera se desenvolvendo ali às margens do rio Nilo. Tá? Eu coloquei aqui no exemplo aqui 4 nomos, mas, cara, vamos imaginar o rio Nilo numa extensão bem maior, né, cara, com vários nomos, com uma vida, né, se desenvolvendo ali. E apesar de eu estar falando isso de maneira muito rápida para vocês aqui, eu estou falando de um processo histórico muito longo mesmo. Tá? Então a gente dá uma acelerada aqui só para, né, dar uma ideia para vocês bem básica aí, tá bom? Mas esse aqui é um processo extremamente
longo. Então, né, eu peguei uma imagem um pouco maior aqui da extensão do Rio Nilo para vocês e vamos explicar melhor essa dinâmica dos nomos. Imagine então que lá no norte, né, ali perto do delta do Nilo, você tem uma concentração de nomos aqui, que surgiram como decorrência dessa busca por alimento, por querer produzir e tudo mais, né? E aqui mais ao sul do Rio Nilo você tem outros nomos também que se formaram, tá? E eu diferenciei a cor deles aqui justamente porque eu quero chegar em um certo ponto. Porque como você mesmo já deve estar imaginando, você deve estar pensando assim, ah, professor, mas será que esses nomos não se uniram e não formaram um reino? Formaram sim. Esses nomos que estão aqui mais ao norte, eles vão se juntar e vão formar o reino do Baixo Egito. Okay? Do mesmo modo, esses nomos que estão aqui mais ao sul, eles vão se juntar e vão formar o reino do Alto Egito. E aqui tem uma sacada, tem muito aluno que fica com dúvida, fazendo, nossa professor, mas por que aqui se chama Baixo Egito? Por que aqui se chama Alto Egito? É por uma questão de relevo. Aqui, onde a nascente do rio, é mais alto, né? Um lugar mais montanhoso e tudo mais. E aí você vem percorrendo essa extensão do rio aqui, o que vai acontecendo? Você vai descendo no relevo, até você chegar aqui na parte mais baixa do relevo, que é onde o rio vai desaguar no mar. Então, é por essa questão. E quando a gente olha para o mapa aqui, a gente tem essa visão um pouco mais chapada do mapa, então a gente fica com um pouco de dúvida, né? Nossa, professor, Alto Egito, Baixo Egito, meu, que viagem é essa, né? Mas não tem nada demais, só você imaginar nesse mapa aqui a questão do relevo. A nascente está aqui na parte mais alta e o rio vai, né, descendo o relevo até chegar lá no mar Mediterrâneo e desaguar. Beleza? Então você tem a formação desses dois reinos aqui. Ah, professor, mas esses dois reinos eles conviveram pacificamente, piriri pororó? Mais ou menos. O que vai acabar acontecendo é que em uma fase do Egito você vai ter um faraó comandando aqui o Baixo Egito e um faraó também comandando o Alto Egito. E como você já deve estar imaginando, né, esses dois faraós comandando ali o Alto e o Baixo Egito vai acabar em treta, mano, vai acabar em guerra, né? E vão ocorrer várias guerras entre o Alto e o Baixo Egito até que chega esse cara aqui, ó, o faraó Menes I. E o Menes I, ele vai ser o cara responsável por conseguir unir, né, os dois reinos. Ele vence a guerra e ele faz a unificação do Alto e do Baixo Egito. Eu trouxe uma imagem aqui bem legal aqui para explicar para vocês. Tá? Aqui, ó, essa aqui é uma representação de como era a coroa do faraó do Alto Egito. Né? Ele tinha a coroa com esse desenho aqui, e essa aqui era a coroa que usava o faraó do Baixo Egito. Quando ocorre essa unificação, os caras também criam uma coroa que representa a união dos dois reinos, porque afinal de contas era o povo egípcio, tinha a mesma cultura, né, os deuses eram bem parecidos, né, tinham a mesma língua, né, porém estavam divididos em dois reinos. Então essa é a primeira fase ali da unificação, né, que a gente fala da unificação do Egito Antigo, beleza? Né, sob o comando do Menes I, ok? Então, assim, basicamente, galera, o que eu queria falar com vocês era sobre isso, beleza? Sobre essa primeira fase aqui do Egito Antigo, beleza? Nas próximas aulas a gente vai entrar em questões como a religião, mumificação, falar de algumas outras guerras aí que ocorreram, né, com o povo egípcio aí, beleza? Então é isso daí, então, galerinha, obrigado. E se inscreve no canal aí, dá uma força pra gente, beleza? Ah, e quem comentar aí ganha ponto na média, hein? Brincadeirinha. Um abraço, gente. Fui. Thank you.